Já pensou se existisse uma forma de entender como o cérebro funciona para literalmente mudar a própria realidade? Pois é, saber usar essa ferramenta tão poderosa que todo mundo tem é o que a gente vai desvendar agora. Olha, para a gente começar a ter uma ideia do que estamos falando, dentro do nosso cérebro existem mais de 86 bilhões de neurônios. Cada um deles faz em média de 1.000 a 10.000 conexões. Sabe o que isso significa? Que o número de combinações possíveis aí dentro é o maior que o número de grãos de areia no planeta Terra. É uma complexidade absurda. Então, a pergunta que fica é essa. Diante de toda essa potência, de toda essa grandiosidade, como é que a gente pode de fato usar esse potencial a nosso favor no dia a dia? A resposta para isso começa com uma história impressionante sobre a capacidade do cérebro de se reinventar. Vamos conhecer o caso de um menino chamado Matthew. Aos 3 anos de idade, ele foi diagnosticado com uma doença raríssima, a encefalite de Rasmussen. É uma condição que ataca um lado do cérebro, causando convulsões o tempo todo, sem parar. A única solução que os médicos encontraram, para desespero dos pais, foi uma cirurgia radical para remover, literalmente, metade do cérebro do Matthew. E o resultado? Hoje ele vive uma vida completamente normal. A pergunta é, como isso é possível? A recuperação inacreditável do Matthew só foi possível por causa de 2 princípios básicos da nossa programação cerebral. O primeiro deles é o que faz do cérebro a máquina de aprendizado mais incrível que existe no universo. E isso nos leva direto ao primeiro princípio, a neuroplasticidade. Basicamente, é a capacidade do cérebro de se remodelar, de se reorganizar, quase como se fosse uma massinha de modelar. No caso do Matthew, a metade que ficou se reorganizou para assumir as funções da parte que foi retirada. Impressionante, né? E essa neuroplasticidade não é uma coisa rara. Ela acontece o tempo todo com todo mundo. Pessoas cegas, por exemplo, muitas vezes desenvolvem uma audição super aguçada porque as áreas do cérebro que seriam para a visão passam a ser usadas pela audição. Isso quebra de vez aquela ideia de que pau que nasce torto morre torto. Não, com esforço, com repetição, a gente consegue criar novos caminhos no cérebro e aprender coisas novas. Mas por que o cérebro evoluiu para ser tão flexível assim? A resposta nos leva ao segundo princípio. Essa flexibilidade toda foi desenvolvida por uma razão muito específica. A gente precisava sobreviver em grupo, em sociedade. O que permitiu que a espécie humana dominasse o planeta não foi a inteligência de uma pessoa só, mas a nossa inteligência coletiva. O ponto aqui é que nós somos seres sociais por natureza. Vários estudos já mostraram que o maior indicador de felicidade e satisfação com a vida é a qualidade dos nossos relacionamentos. E veja bem, não é sobre ter 1000 amigos, mas sim sobre ter algumas poucas conexões verdadeiras e significativas. E o contrário disso é assustador. A solidão crônica é simplesmente devastadora para a saúde. Ela é tão prejudicial quanto fumar 15 cigarros por dia e pode levar a várias doenças inflamatórias, depressão e ansiedade. Estar perto de pessoas que importam para a gente é uma necessidade biológica, não é um luxo. Ok, então já entendemos que o cérebro é flexível e social. Agora, vamos ver como ele, literalmente, constrói tudo que a gente percebe como realidade. E tem um caso histórico bem famoso na neurociência que ilustra isso perfeitamente. Em 1848, um homem chamado Phineas Gage sofreu um acidente de trabalho terrível. Uma barra de ferro atravessou a cabeça dele, destruindo parte do seu córtex pré-frontal. Incrivelmente, ele sobreviveu, mas a sua personalidade mudou da água para o vinho. O cara que era super disciplinado e respeitado virou uma pessoa impulsiva sem controle nenhum. Essa história trágica provou que tudo que a gente é, nossos pensamentos, sentimentos, nossa personalidade, é controlado pelo cérebro. E se o cérebro físico controla quem a gente é, o que acontece quando usamos a mente para simular coisas? É aqui que entra o nosso quarto princípio, que é um verdadeiro hack mental. O cérebro não sabe diferenciar uma experiência real de uma experiência que foi vividamente imaginada. Por exemplo, se uma pessoa toca piano, certas áreas do cérebro dela acendem. Se ela só se imaginar tocando piano com todos os detalhes, as mesmas áreas também acendem. A consequência disso é gigantesca. Aquilo que a gente foca se expande. Se o foco está nos problemas, a mente aumenta essa preocupação, gerando estresse, ansiedade. Agora, se a gente direciona o foco e a imaginação para visualizar um cenário positivo, como a realização de um objetivo, a gente consegue mudar a química do nosso corpo. Isso nos coloca num estado mental muito mais preparado para ter um bom dia, por exemplo. Mas apesar de ser genial, o cérebro também vem com umas configurações de fábrica que podem nos atrapalhar. Vamos conhecer 2 desses vieses, que agem em silêncio no nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem percebe.
O quinto princípio é o da adaptação. Nosso sistema nervoso funciona com base em diferenças. É por isso que, quando a gente entra numa praça de alimentação barulhenta, o barulho incomoda no início, mas depois de um tempinho, a mente simplesmente ignora. O grande perigo aqui é que a gente também se acostuma com as coisas boas da vida e deixa de dar valor, seja uma conquista ou até as pessoas que estão ao nosso redor. E isso nos leva direto ao sexto princípio, o viés da negatividade. Pensa só na última vez que alguém te fez 9 elogios e uma crítica, o que ficou martelando na cabeça por mais tempo. Provavelmente foi a crítica, né? Pois é, o nosso cérebro dá muito mais atenção e peso para o que é negativo. Essa programação foi fundamental para os nossos ancestrais sobreviverem. Eles precisavam estar sempre de olho no perigo. O problema é que, hoje em dia, se a gente não souber lidar com isso, essa tendência pode nos levar ao pessimismo, afetando nossa saúde e, segundo alguns estudos, pode até encurtar a nossa vida em até 15%. Então, a grande sacada é a seguinte. Ao entender esses 6 princípios, a gente deixa de ser um passageiro passivo e passa a ser o motorista da nossa própria mente. Ganhamos o conhecimento necessário para cuidar melhor da nossa saúde cerebral. E para começar, o básico é o mais importante. A ciência aponta para 3 pilares essenciais. O primeiro é uma alimentação equilibrada, que dá os nutrientes para o cérebro funcionar bem. O segundo é um sono de qualidade, de pelo menos 7 horas, que é quando o cérebro faz a limpeza e organiza as memórias. E o terceiro é exercício físico regular, que melhora o fluxo de sangue e ajuda a criar novos neurônios. Cuidar do corpo é a forma mais direta de cuidar de quem a gente é. No fim das contas, todo esse conhecimento nos deixa com uma pergunta muito poderosa. Sabendo que o cérebro é plástico, que ele pode se reorganizar com base nas nossas atitudes e no nosso foco, a escolha de quem vamos nos tornar está mais do que nunca nas nossas próprias mãos.